Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente está entrando aqui na reta final do nosso curso. Vamos falar agora, dar uma introdução sobre a Justiça do Trabalho, tá? Então a gente vai tratar sobre a Justiça do Trabalho nessa nossa reta final. Aqui a gente não está entrando na matéria de processos do trabalho, né? A gente vai ver só por cima mesmo a introduçãozinha ali de como funciona a Justiça do Trabalho, como que é as suas características, os seus conceitos, competências. Então tudo isso a gente vai tratar nessa nossa reta final. Então qual que é o conceito de Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, ela tem a função de conciliar e julgar as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, tá? Bem como aquelas demandas que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive as coletivas. Então, às vezes tem aquela sentença coletiva, às vezes tem uma ação judicial, gerou ali um valor, da empresa deve pagar ao empregado. E aí, essas execuções, esse cumprimento, quem faz também, quem determina o cumprimento é a própria Justiça do Trabalho, tá? Os órgãos da Justiça do Trabalho são Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, Tribunais Regionais de Trabalho, que são os TRTs, e os Juízes de Trabalho. O TST é a instância superior, os TRTs são aquelas instâncias estaduais, né? Então são todos aqueles órgãos estaduais, e os Juízes de Trabalho são aqueles que atuam ali nas varas do trabalho e aí formam a primeira instância, a primeira visão da Justiça do Trabalho. Então quando você vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, você vai distribuir ela ao Juiz do Trabalho, tá? Os TRTs são 24 tribunais regionais, tá? E eles são compostos por desembargadores e representam a segunda instância da Justiça do Trabalho. Então, fez o julgamento na primeira instância, vai fazer um recurso, vai para essa segunda instância, que quem vai julgar são os desembargadores, tá? Qualquer um dos envolvidos na relação de emprego, aí tanto empregador quanto trabalhador, podem recorrer à Justiça do Trabalho, tá? Em busca de reparação dos prejuízos que lhe foram causados nesta relação de emprego. Então, às vezes, quando a gente está tratando, principalmente aqui, a gente sabe que a maioria das vezes é o empregado que entra com a ação. Então, ele saiu da empresa, descobriu que ele teve um prejuízo ou que ele não teve a sua carteira de trabalho assinada no tempo correto, não foi pago de forma correta suas verbas rescisórias, aí ele poderá entrar com essa ação normalmente, tá? E a reclamação trabalhista ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser uma reclamação escrita, e aí a gente entra com o auxílio de um advogado, né? Ou o próprio sindicato entrando com uma ação. E ainda a reclamação verbal que fala, né? Que é quando o empregado, que foi ou empregado ou empregador, ele vai até a vara do trabalho, né? E aí tem um setor chamado setor de atermação que vai fazer vai ouvir a reclamação do empregado aqui, por exemplo, vai fazer todo o relato ali, vai anotar e aí vai distribuir essa ação que a gente chama de levar a termo aquela ação. Então vai pegar todo o relato e apresentar ao juiz. E aí vai iniciar toda uma ação, tá? E para isso, ainda que seja tanto a escrita quanto a verbal, ela deve trazer todos os documentos necessários. O empregador tem que apresentar todos os documentos necessários para comprovar aquilo que ele falou, né? Para poder ter ali o que ele conseguir de prova, que às vezes tem algumas provas que ficam só com a empresa, né? E aí você pede a intimação da empresa para apresentar aquelas informações. Só que quanto mais provas tiver, é melhor para basear aí a sua reclamação trabalhista, tá? E os dissídios individuais. A reclamação trabalhista, ela é distribuída a uma vara de trabalho, né? O juiz, antes de analisar a demanda, antes de analisar tudo o que aconteceu, ele vai propor uma audiência de conciliação. E aí essa audiência, ela tem que ocorrer entre as partes, tanto empregado quanto empregador devem estar presentes na audiência, tá? E aí frustrada a negociação, ou seja, não teve acordo, aí sim vai se analisar todo o mérito da questão, vai se olhar ali tudo que aconteceu, verificar, ouvir ali o empregado, o empregador, e aí sim, só depois de ouvir as partes, visto ali quais são as provas que estão no processo, aí sim que vai ser prolatada
uma sentença, né? Ou seja, vai se dar a sentença. E aí dessa sentença que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, pelo juiz da vara do trabalho, cabe um recurso. E aí esse recurso vai para o Tribunal Regional do Trabalho, que é a segunda instância, vai para uma turma julgadora que é composta por desembargadores, tá? E aí lá no TRT, essa sentença, né, que é essa nova decisão do recurso, ela vai ser chamada de acórdão. E aí o acórdão regional também caberá um recurso para o TST. Mas aqui neste caso, quando vai ter um recurso para o TST, ele é um recurso que a gente chama de recurso técnico e depende de uma análise prévia pelo próprio tribunal, pelo próprio presidente do tribunal, para verificar se atende os requisitos de o que a gente chama na praxe de subir o recurso ao TST, tá? Então só depois de analisada ali as reclamações, analisados os recursos, se o recurso tem fundamento para subir ao TST, aí sim que vai se admitir essa demanda, né, essa remessa, quer dizer, para o Tribunal Superior do Trabalho, tá? E tem ainda, entre os recursos, outros que são conhecidos como recursos internos, que é o embargo declaratório, agravo interno, então tudo isso também, ainda dentro da segunda instância, dentro da própria, não só da segunda instância, mas até da própria instância. Às vezes, em primeiro grau, saiu uma sentença e você quer que essa sentença seja melhor esclarecida. Aí se apresenta o embargo de declaração, por exemplo, entendeu? E aí é julgado pela mesma instância. Então, esses recursos são julgados pela mesma instância. Aí, depois que esgotou todos os recursos, a última decisão, ela é chamada de decisão que transitou em julgado, né? Ou seja, ela é uma decisão que é definitiva e recorrível, você já não consegue mais recorrer de uma decisão que foi transitada em julgado, tá? Então, após esse processo ter esse trânsito em julgado, ele vai retornar para a vara de origem, lá para o juiz da primeira instância, lá para o juiz onde foi distribuída aquela ação, e aí ele vai ter uma nova fase que vai se iniciar, que a gente chama de execução. E é nessa execução que são elaborados os cálculos dos valores que devem ser pagos ao empregado, por exemplo. E aí faz todo o cálculo, faz toda a análise, não se analisa mais o mérito e sim apenas valores para poder fazer o pagamento para a parte que venceu o processo, tá? E os dissídios coletivos. Os dissídios coletivos eles são ações ajuizadas pelos sindicatos, federações ou confederações para a defesa de interesses dos seus filiados. Então é uma categoria, vai entrar, em vez de entrar um trabalhador, entra todo o sindicato para fazer a reclamação, tá? E aí desse dissídio coletivo, ele já vai ter origem direto no Tribunal Regional do Trabalho, tá? Quando o regulamento da empresa tiver observância uma área territorial. Então verifica a área territorial da empresa para fazer essa reclamação se o sindicato vai entrar no Tribunal Regional do Trabalho ou no TST, tá? Então pode haver esse dissídio coletivo direto no TRT ou direto no TST, tá bom? Quando a empresa, por exemplo, tiver uma abrangência de âmbito nacional e essa reclamação ela for abranger todo o âmbito nacional da empresa, tá bom? Instaurado o dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho, o presidente da Corte, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou ainda o seu vice, fará tantas reuniões conciliatórias forem necessárias para tentar um acordo. E aí, no caso de não haver acordo, o dissídio ele vai para o TST como recurso ordinário em dissídio coletivo. Então, o dissídio coletivo foi proposto no Tribunal Regional do Trabalho, vai se fazer várias reuniões para tentar chegar ao melhor acordo para aqueles empregados, né, melhor empregados e empregadores. E aí sim, não tendo acordo, vai lá para o TST chamado de recurso ordinário em dissídio coletivo. E quando ele é instaurado no TST, e aí ultrapassa a fase conciliatória, então não teve acordo, vai ter um sorteio de um relator. Então um dos ministros do TST vai ser considerado relator e esse relator vai levar a julgamento uma sessão especializada em dissídio coletivo. Então esse relator ele vai pegar tudo que aconteceu, vai apresentar para essa sessão especializada em dissídio coletivo e aí essa sessão que vai fazer essa decisão, né? Então a decisão do dissídio coletivo que vai versar sobre novas condições de trabalho, ela poderá ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional, representada pelo sindicato autor, desde que compreendida na
jurisdição do tribunal. Então, se for a âmbito nacional, vai se aplicar a todos a âmbito nacional. Se for a âmbito estadual, vai se aplicar a todos a âmbito estadual. E a competência da Justiça do Trabalho? A competência da Justiça do Trabalho, ela é uma distribuição interna do exercício da atividade jurisdicional. Então, ela tem essa distribuição interna lá na onde tiver, se é primeira instância, segunda instância ou no TST. Todo juiz ele tem uma jurisdição, porém, só pode exercê-la em determinadas matérias e em determinados espaços. Então, o juiz daqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele não pode atuar num processo lá de São Paulo. Então, essas são as regras de espaço, por exemplo, ou ainda um juiz uma vara que só julga os casos só julga casos de acidente de trabalho, de reconhecimento de acidente de trabalho, por exemplo. Aí ele tem uma competência pela matéria, por exemplo, né? Então aqui, determinadas matérias em determinados espaços, segundo sua competência, que é determinação do âmbito da atuação dos órgãos encarregados das funções jurisdicionais. Por isso, é possível dizer que a jurisdição ela é inerente à atividade de todo juiz, mas nem todo juiz tem poderes para julgar todos os litígios. Então, todo juiz ele é competente para julgar, mas nem todo juiz é competente para julgar todos os tipos de reclamações. Só o juiz competente tem legitimidade para fazer validamente. Então, só um juiz competente para julgar determinada matéria é que vai ter validade aquele julgamento, tá? A competência da Justiça do Trabalho ela está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas datas quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, ou seja, quando o ato questionado envolver matéria sujeita a uma relação de trabalho. 5. Os conflitos de competência entre os órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvados disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O. A gente já vai ver isso daqui também. E 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. E 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização de relação de trabalho. Então, aquelas fiscalizações que ocorrem e aí vê que tem alguma irregularidade, já coloca, e aí acaba penalizando, né, aplicando uma multa, é a Justiça do Trabalho que vai julgar essas ações em que o empregador, por exemplo, entra com ação para poder extinguir aquela multa, né? 8. A execução de ofício das contribuições previstas no artigo 195, 1A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferirem, e aqui também a gente vai dar uma olhada nesse artigo. E 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então aqui ele deixa aberto, ou a Constituição Federal deixa aberto para nós, várias outras reclamações que podem envolver aqui uma relação de trabalho, tá? Então vamos ver. A gente viu aqui que uma das competências da Justiça do Trabalho é para processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvados disposto no artigo 102, 1O. Então vamos ver o que diz o artigo 102, 1O. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originalmente os conflitos de competência entre Superior Tribunal de Justiça e quaisquer outros tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Então, quando houver um conflito de competência entre, por exemplo, um TST, ou ainda, se a matéria vai ser julgada no TST ou no STJ, por exemplo, quem vai decidir isso vai ser o Supremo Tribunal Federal, tá? E aqui a gente viu também que uma das competências é a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A. Então vamos ver o que está lá no artigo 195. A Seguridade Social, então aqui o artigo 195,
vai tratar da Seguridade Social. Será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente, sobre a folha de pagamentos e salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, também vai ser de competência da Justiça do Trabalho fazer a análise dessa matéria aqui. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa nossa primeira parte sobre a Justiça do Trabalho. Eu vou ficar aguardando vocês para a nossa próxima aula e até a próxima. Curtou?